Bom dia, estamos dando continuidade ao nosso Top Inovação. Estamos aqui hoje com os professores André e professor Paulo, que farão parte da nossa banca examinadora para hoje. Então falaremos da categoria Engenharia, e já podemos agora chamar o nosso primeiro candidato para se apresentar. Tudo bem, professor André, professor Paulo? Olá, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Antes de iniciarmos aqui a sua apresentação, quero passar só uns lembretes. Primeiramente, você tem 8 minutos para fazer a sua explanação a respeito do seu trabalho. Após isso, nós teremos aí 7 minutos que serão feitas algumas perguntas, obviamente, relativas ao seu trabalho para a nossa avaliação. Quero te informar também o seguinte, quando você precisar que passe os slides, você avisa para que eles sejam trocados ali na hora da apresentação. Tá ok, Alessandro? Perfeito. Então tá bom. Então, Alessandro, você já pode iniciar a sua apresentação. Ok, obrigado. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do prêmio, é um orgulho para nós. Essa proposta nossa foi da Protege, a empresa a qual eu trabalho, sou gerente corporativo. Falando rapidamente, é uma empresa que tem mais de 40 bases operacionais no Brasil, tem mais de 53 anos de história, somos mais de 12 mil colaboradores, né? E o nosso lema é de pessoas para pessoas, e esse trabalho que nós fizemos, essa carreta tesouraria, foi pensando numa situação, e aí eu pediria por gentileza para passar o slide, que tem muito a ver com o que o Rio Grande do Sul passou, e nós também passamos, voltado à tragédia que aconteceu. Então, eu trago alguns números aí, foram mais de 95 óbitos, mais de 1 milhão e 400 de pessoas que foram afetadas, e o que a gente viu e foi acompanhando ao longo desse processo foi que a falta de alimentação, a falta de energia, a falta de internet, tudo isso tinham ações que estavam sendo tomadas pelo governo e pela população para poder auxiliar as pessoas, mas a nossa ideia era tentar colaborar e contribuir no sentido de ajudar as pessoas a que tivessem acesso aos seus recursos próprios assim que possível, e aí, obviamente, retomando a normalidade da sua vida na medida do possível. Então, essa foto do meio é como ficou a nossa base operacional de Porto Alegre, e a foto à direita é como estava a cidade de Porto Alegre logo no dia 5 de maio, poucos dias após a enchente. Então, pode passar, por favor. Pensando nisso, o que a gente identificou, né? Que muitas pessoas que estavam sofrendo com esse tipo de problema, com esse problema, aliás, precisavam de auxílio financeiro, né? Além das doações que recebiam, ainda que tivessem os seus recursos próprios e os recursos que vinham destinados pelo governo, né, para as pessoas ou para as empresas, nos créditos emergenciais, e também as empresas que fizeram antecipação, no caso da Protege também fez antecipação de férias, adiantamento de recebíveis, benefícios e tudo mais, as pessoas ainda não tinham condições de fazer o saque desses valores, porque assim como as empresas e a Protege foi atingida, os bancos e os comércios também. Então, nos locais onde tinha a possibilidade das pessoas utilizarem os meios de pagamento, não tinha o dinheiro físico para poder fazer o saque, né? Ou não tinha internet para poder fazer o débito automático. Então, o nosso raciocínio foi em cima disso, né? O que a gente poderia fazer para ajudar a população que estava recebendo auxílios financeiros do governo, as empresas também, né? E como agilizar esse processo de retorno. Foi aí então que a gente, pode passar, por favor, começou a pensar nos principais objetivos do nosso projeto, que obviamente era ajudar
a ter acesso ao dinheiro para adquirir os recursos básicos. Então, as principais objetivos do projeto foi, obviamente, a inovação. A gente precisava sair fora da caixa, porque, por ofício, a empresa tem uma estrutura muito forte, porque movimenta valores. Então, a nossa inovação estava em ser a primeira empresa em transformar o jeito de processar valores e entregar valores para o comércio. E, obviamente, o impacto social também. A gente queria atender uma retomada e auxiliar na retomada gradativa da economia, e com isso também ajudar na preservação dos empregos. De certo modo, a gente não poderia perder a nossa eficiência operacional. Então, a gente tinha que ter um olhar muito específico para tudo aquilo que a gente tinha de processos e segurança, né, e a confiança, né, dos nossos clientes também, que são os bancos, no sentido de vir conosco nesse projeto, garantindo a segurança de tudo aquilo que estava sendo feito. Pode passar, por favor. Então a gente estabeleceu as premissas. Bom, a primeira é a segurança. A gente tinha que ter um ambiente controlado, um veículo blindado, para a gente ter uma operação segura, né? Essa operação precisava ter uma vigilância remota, a gente precisava de São Paulo olhar o que estava acontecendo, precisava ter um conforto para os colaboradores, ou seja, precisava ter um ambiente salubre, com ar-condicionado, cadeira e tudo mais. A integração sistêmica, ou seja, tudo o que acontecia nessa carreta, tudo que aconteceu nela, na verdade, eu precisava enxergar aqui em São Paulo para ter os controles e, obviamente, atender os clientes e a população com os serviços e sem interrupções, ou melhorando a questão da interrupção, né, para que a gente chegasse com esse dinheiro na ponta e ajudasse as pessoas a utilizar, a adquirir aquilo que era básico para a sobrevivência. Pode passar, por favor. Então, os benefícios que a gente identificou do projeto, o primeiro foi o acesso ao recurso básico, obviamente, para as pessoas conseguirem comprar alimento, conseguirem sobreviver, né? E é óbvio que tinha as doações, mas cada um dentro da sua realidade. Auxiliar na retomada da economia local. Tinha algumas cidades que tinham ainda acesso à internet, outras que não tinham, então as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra para poder fazer o uso do saque do dinheiro. Então a gente tinha que fomentar mais dinheiro naquela cidade, então a gente tinha que chegar com um carro forte lá e ter um processamento desse dinheiro mais rápido para conseguir fazer virar a economia, né? E com isso, obviamente, gerando a manutenção dos empregos, porque estava praticamente tudo parado nessa época, e sempre pensando na segurança e na confiabilidade, isso a gente não podia perder. E os stakeholders do projeto, o primeiro e o principal, obviamente, era a comunidade. Logo após, os nossos colaboradores que participaram e ajudaram no projeto, obviamente aqueles que conseguiam ir até a empresa, o governo com a disponibilização de recursos tanto para o projeto quanto para as pessoas, né? E os nossos clientes que vieram conosco no projeto para fazer nossa atividade de uma forma muito diferente do que seria o convencional. Então, pode passar, por favor. E aí a gente chega na implantação efetivamente. Então, essa foto do lado esquerdo, superior e inferior, é o momento que a gente mandou a carreta, preparou a carreta para sair de São Paulo para o Rio Grande do Sul. A foto ao centro é uma mesa de trabalho já pronta para os colaboradores iniciarem os seus serviços. A foto de baixo é uma foto retratando a nossa carreta, né? Momentos antes também de sair para o estado do Rio Grande do Sul. E o projeto contou com 22 colaboradores, né, tanto aqui de São Paulo quanto do Rio Grande do Sul também, na sua concepção e na operação por si só. Foram um pouco mais de R$ 400 mil investidos no projeto. Nós tivemos praticamente 120 horas do momento que a gente pensou em fazer até a entrega, e o resultado dele, o resultado de tudo isso que a gente conseguiu elaborar, a gente processou mais de 500 mil cédulas nessa carreta, e durante praticamente 15 dias, o que foi muito produtivo para nós, e a gente teve um sentimento de apoio ainda maior às pessoas que precisavam do recurso físico para poder ter a manutenção das suas necessidades básicas, com compra dos seus recursos básicos. Então, praticamente, foi esse o nosso projeto. Obrigado, Alessandro.
E agora vamos dar início aqui às dúvidas ou questionamentos que a banca tem a respeito do seu projeto. Então, por favor, professor André. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns, né, pelo seu projeto, hein? Projeto da empresa, levando o nome da empresa aí também. Eu acho que teve bastante clareza, assim, a sua apresentação, porém, eu gostaria de saber de forma mais enfática, assim, de que maneira você considera que foi inovador o projeto para o atendimento direto ali para a população, do ponto de vista da eficiência. Você poderia dar me posicionar melhor a respeito disso? Claro, professor. Bom, primeiro que, além da inovação, o projeto foi disruptivo, né? Porque hoje as empresas de transporte de valores, elas têm uma estrutura muito parruda para você poder trabalhar, em razão, obviamente, da gente processar dinheiro, né? Processar e custodiar dinheiro. Então, a primeira coisa foi essa disruptura, né, de conceito para a gente poder chegar no modelo da carreta. E, lógico, garantindo a segurança não só das pessoas que estavam ali laborando, garantindo a segurança do dinheiro e fazendo com que esse dinheiro chegasse na mão das pessoas. Então, olhando o cenário que a gente estava naquele momento no Rio Grande do Sul, a Protege estava, sim, andando com seus carros fortes em algumas localidades e a gente percebia que o volume de dinheiro que circulava nos locais que ainda era possível a gente fazer o atendimento não era suficiente para poder atender as pessoas que precisavam. Foi a partir daí que a gente pensou uma forma diferente, e aí por isso que eu falo inovadora, de fazer a nossa atividade. Porque o transporte de valores, pelo menos na minha cabeça, estou 23 anos no segmento, não passava em fazer um processamento de numerário dentro de uma carreta blindada, por hipótese, né? Por mais que a gente tenha estruturado um ambiente para poder fazer isso. Então, é por isso que eu disse que a primeira coisa foi a nossa disruptura para poder pensar diferente, né? E depois a inovação de montar tudo o que foi montado, né? As câmeras de segurança, os maquinários, a parte de internet e a integração de sistemas para que isso funcionasse. Obrigado. Professor Paulo. Então, eu gostaria de entender uma coisa. Em locais de difícil acesso para a carreta, eu acredito que seria difícil. Vocês têm intenção de investir em outro tipo de mobilidade, talvez um caminhão anfíbio? Olha, professor Paulo, a gente tem, por exemplo, uma ideia e um projeto que foi feito até algum tempo atrás, e a gente pensa em reativá-lo, que é o levar o caixa eletrônico para esses locais. É um pouco diferente, né? Eu estou levando o carro forte para abastecer um caixa eletrônico em determinado ponto. Mas eu posso ter a possibilidade de levar o próprio ATM embarcado num carro forte para poder fazer esse atendimento. Isso é uma possibilidade. E a outra, do carro anfíbio, eu acho, nós não pensamos sobre isso, mas existem algumas atividades que são feitas de transporte de valores em embarcações. Então, isso é algo que já é feito, né? Você vai com o carro forte até determinado ponto, aí você tem uma embarcação para o transporte fluvial, e no outro lado você tem a entrega dos valores numa agência bancária, enfim, ou a inserção dos valores num caixa eletrônico, por exemplo. Agora eu, complementando aqui a pergunta do professor Paulo, Alessandro, o que eu quero te perguntar? Esse projeto, a princípio, como você falou, é inovador, está na empresa. Vocês pretendem, a partir dele, dar continuidade a outros, ou esse projeto foi desenvolvido exclusivamente para atender essa situação de calamidade em específico? Porque abre portas para outras ideias, até como você falou
do caixa 24 horas, né, do saque em outros locais de difícil acesso com barcos. E eu pergunto isso porque, pelo que eu vi os valores, o investimento é um investimento alto para a empresa. É um investimento bem alto para manter sempre esse tipo de trabalho. Há ideia de continuidade disso ou vai ser somente para em casos de calamidade dar atendimento? Então, esse investimento, como eu disse no começo da apresentação, a Protege é uma empresa que é de pessoas para pessoas. Então, a gente não pensou na questão do valor nesse momento. A ideia era contribuir efetivamente com a população naquilo que a gente poderia, né, e que estaria ao nosso alcance. É claro que o investimento que foi realizado, ele não se perdeu, né? E a gente consegue fazer adaptações para atender novas necessidades. Eu não vou ficar com essa carreta parada especificamente para ser uma tesouraria móvel. Nesse momento, essa carreta está fazendo transporte de produtos eletrônicos, produtos de alto valor agregado e tudo mais. Mas o conceito ficou. Então, e isso foi muito bom. A gente entendeu que a gente poderia fazer a nossa atividade em momentos críticos com planejamento para assim de forma diferente. Então essa questão do carro, como eu citei, é uma possibilidade, mas a gente abriu a mente, por exemplo, para tesourarias remotas, que também é uma outra possibilidade. Então isso está sendo tratado pela empresa na nossa área de desenvolvimento e novos negócios, enxergando primeiro assim o aspecto social. Vamos olhar o que a gente pode ajudar pensando em situações de crise para a gente já estar pronto. Então, a gente não precisar desenvolver um projeto, a gente já ter projetos prontos, pensando em situações críticas para poder ajudar a sociedade. E aí olhar no aspecto de negócio aquilo que é possível tirar, que a gente aproveitar daquilo que a gente viveu para poder fazer novos modelos de negócio. Por exemplo, às vezes acontece de uma cidade ter um problema de energia, de internet, e não ter acesso a caixa eletrônica, por exemplo. Então a gente conseguiria levar um carro forte até lá e atender aquela cidade para as pessoas não se deslocarem de uma cidade para outra. Isso é algo que já está no nosso alça de mira. Ok, Alisson. Nosso tempo encerrou-se. Eu agradeço a sua apresentação e os esclarecimentos das dúvidas da banca, tá? E muito obrigado. Eu que agradeço novamente à equipe da Uniter e a todos pela participação. É uma honra para mim estar representando aqui a Protege e já é uma vitória estar entre os finalistas. Muito obrigado. Bom, com o encerramento dessa primeira apresentação, agora podemos chamar a nossa segunda candidata, Camila Monteiro Chaves, para apresentar o seu projeto. Bom dia, Camila. Acho que não tá sem som. Tá nos ouvindo, Camila? Oi. Então, Oi, agora tá nos ouvindo? Oi, tudo bom? Tamo Tudo sim. bem. Bom dia, Camila. Só umas dia. dicas antes da sua apresentação. Quando você precisar que o slide seja trocado, você dá uma avisadinha, o pessoal faz a troca para você. Você tem 8 minutos, tá, para fazer a sua apresentação, que vai estar no reloginho aí em cima, tá? E para a gente avaliar, e depois nós temos 7 minutos para a banca avaliadora falar com você. Tá ok? Então, já pode iniciar, por favor, a sua apresentação. Tá bom, obrigada. Meu nome é Camila Monteiro. Eu vou apresentar, então, o meu projeto. Pode passar o slide, por favor. Eu sou estudante da Uninter de Jogos Digitais. Sou modelista 3D também e desenvolvedora. Já passei por algumas outras experiências com hotelaria, faço iniciação científica em desenvolvimento de realidade aumentada para pesquisa de AR, né, realidade aumentada e virtual para a educação, e já participei de alguns outros estudos com ciência da computação, e isso me levou ao projeto que eu comecei a desenvolver. Pode passar, por favor.
que, observando a quantidade de tecido que a gente descarta todos os dias no mundo inteiro, como vocês podem ver nesses dados, o slide deu uma quebradinha, mas não tem problema, eu vou falando, tá bom? Focar mais no que eu estiver falando, se o slide estiver quebrado, não tem problema. A gente tem 2 pontos muito grandes na indústria têxtil e de moda, né, que a gente fala, que são os tecidos e materiais descartados o tempo todo e a quantidade de trabalho análogo à escravidão. Então, você tem hoje trabalhos absurdamente exaustivos e que chegam até a serem chamados de escravidão moderna mesmo, porque tem ambientes que são insalubres, em muitas horas de trabalho, trabalho infantil. Então, pensando nesses grandes problemas, eu já tinha passado por algumas empresas de confecção, e aí eu pensei, nossa, a gente já tá há tanto tempo fazendo roupa do mesmo jeito, e nada mudou, e as coisas não se resolvem, por que que a gente não desenvolveu ainda uma forma nova de fazer roupa e de vestir roupa, acessórios, né? A gente tem automatizado muito as máquinas de costura, principalmente, em métodos industriais, mas ainda é do mesmo jeito, com costura, tecido, né, e modelagem. Pode passar, por favor. Foi aí, então, que eu comecei a estudar modelagem 3D, né, modelagem digital de roupas. Então, antigamente a gente fazia com papel craft, muito antigamente a gente utilizava papel de revista, qualquer tipo de papel que tivesse uma gramatura mais alta, para a gente poder fazer os moldes, cortar o tecido, e isso gerava muito descarte. E aí, então, eu comecei a estudar a modelagem digital em softwares tridimensionais dentro da computação, sem utilizar essa parte de papel e já fazendo a simulação do que eu queria, de como que ia ficar aquela roupa. E aí, em 2020, com a pandemia, eu comprei a minha primeira impressora 3D e comecei a pesquisar e estudar sobre formas de fazer tecidos, tipos de materiais, e o que o mundo inteiro já estava fazendo na área da moda. Na época, era mais parte de acessórios, bolsas e tal. E aí eu comecei a aprender com algumas pessoas da Europa algumas formas de fazer literalmente tecidos na impressora 3D, com alguns filamentos que são os flexíveis, né, que a gente chama, eles são como emborrachados, que chegam a fazer assim, de tecidos convencionais, como tule, EVA e até o couro sintético. A foto do lado esquerdo sou eu testando ali a parte de pegar esse molde que eu tinha feito digital e passar para a impressora 3D, fazer o tecido já no tamanho, nas medidas que eu precisava, para montar no manequim uma roupa. Pode passar, por favor. E nisso eu cheguei num método que é o que eu chamo de Lego de roupa, porque como as mesas das impressoras têm um tamanho limitado, elas vão no máximo ali até 30 centímetros, 300 milímetros, né? A gente acaba tendo que fazer o que a gente chama de patchwork, né? Então a gente vai juntando vários pedacinhos e monta aquela roupa inteira. E aí eu fiz alguns conectores para a gente poder montar essa roupa sem precisar da costura convencional na máquina de costura. Então você tem como se fossem pinos e encaixes para você ir montando essas partes e chegar ao ponto de fazer jaquetas, coletes, saias. Pode passar o slide, por favor. Inteiros só com esses tipos de módulos, né, que a gente chama. Então, esse, por exemplo, da foto faz um couro sintético, a gente consegue aplicar até alguns brilhos ali, e aí você vai montando o que você quiser, o que dá versatilidade para se você precisar um dia mudar de tamanho, cor, estilo, né, você aumenta a vida útil desse produto. Para a pessoa, ela pode, tipo, comprar só o kit daquela peça nova que ela quer mudar, ou se furar um pedacinho, soltar um pedaço, ela não descarta aquela ela só pode ajeitar aquela parte ali do módulo que danificou. Pode passar, por favor. Esse aí também é mais um tipo de roupa que eu fiz, então tem uma parte de tule e a gente consegue essa parte tridimensional do tecido, que o convencional a gente consegue. Então é um alto relevo, né? Então você consegue fazer flores, spikes, qualquer coisa alta, né, no tecido, que no tecido convencional, né, como algodão, por exemplo, é bem mais difícil de fazer, né? Estampas também a gente consegue fazer. Pode passar.
Eu tenho também todas as modelagens que eu vou criando, eu vou colocando no site, então qualquer pessoa do mundo inteiro consegue baixar, comprar essa modelagem digital, por exemplo, da jaqueta ou do top ali em cima, e fazer, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, e imprimir lá mesmo. Isso também já reduz toda a parte de poluição com logística, transporte, né, para, por exemplo, ficar encomendando peças para distribuição. Pode passar. E esse é um mercado super em potencial, porque, como eu disse, a gente consegue simular tecidos que anteriormente eram feitos de formas super poluentes. A gente tem vários mercados que já podem utilizar e já utilizam. Tem, por exemplo, veterinária, não só na parte de roupa mesmo em si, mas você tem acessórios como órteses, como figurinos desse do Wakanda. Então, é uma gama bem alta de opções que a gente pode fazer. E hoje a gente também tem filamentos, né, que é o material da impressora 3D, que são biodegradáveis e reciclados e recicláveis. Então, lá em 2020, quando eu comecei, a gente tinha uma opção só. Hoje em dia, a gente já consegue importar da Europa esses filamentos que são mais sustentáveis e também estamos buscando parceiros para fazer o desenvolvimento desses filamentos sustentáveis, biodegradáveis e reciclados aqui no Brasil mesmo, que ainda não temos. Pode passar, por favor. Hoje eu tenho 5 máquinas, então eu recebi alguns aportes. Pode passar, por favor. Voltei. Fui até Londres numa exposição mostrando todo o meu projeto, São Paulo Fashion Week, deu toda essa pesquisa com alguns apoiadores como a PEX e um apoio com o investimento da Prefeitura de São Paulo. Pode passar, por favor. E é isso. Muito obrigada. Ok, Camila. Agradeço a sua apresentação e agora eu vou passar aqui para o professor André e para o professor Paulo, caso tenham algumas dúvidas a respeito da sua apresentação do projeto. Professor André, por favor. Bom dia, Camila, tudo bem? Primeiramente, bom dia, tudo bom? Obrigado pela apresentação do seu trabalho, né? Na verdade, eu tenho duas dúvidas, uma curiosidade, na verdade, e outra dúvida, né? A primeira delas, você trabalhou em um projeto que, pelo que deu a entender, assim, isso está mais voltado para alta moda, alta costura. Eu não sei como seria o termo adequado para falar isso, mas que a gente vê nesses grandes eventos, assim, de moda, né? Como que o coletivo geral, a gente pensando no coletivo mesmo, né? A população em geral teria acesso a esse tipo de produto, né? Com esses tecidos que você tem produzido. E, em segundo lugar, eu queria perguntar para você qual o software de modelagem que se utiliza, se é o Blender, se é o Maya, se é algum desses ou algum outro que você utilize. A pergunta tem muito a ver com essa parte ali da modelagem digital que eu falei ali, que eu disponibilizo no site. Então, tem duas possibilidades. A primeira é a pessoa conseguir adquirir o molde, levar numa Fab Lab ou fazer em casa, se ela já tiver uma impressora, vai com o manual junto e ela pode fazer a peça do jeito que ela quiser. Ou então adquirir em algumas lojas multimarcas. Então, eu já expus em São Paulo nas lojas Endossa, que são alguns lugares para você deixar exposto, né? Então, também dá para adquirir por lá. O valor, ele não chega a ser um valor muito alto, a não ser que tenha alguma personalização. A gente já conseguiu abaixar um pouco mais o custo com alguns parceiros de filamento, né, que é o material da impressora. E cada vez mais isso está se popularizando. Então, lá em 2017, quando eu comecei a gostar de impressão 3D, uma impressora era R$20 mil. Hoje em dia, no Brasil, você consegue adquirir impressoras mais domésticas por R$1.000, R$2.000, bem iniciantes, assim, para começar a imprimir, né, no caso. Qual foi a outra pergunta? Agora eu esqueci, desculpa. Os softwares de modelagem que você utilizou? O software. Sim. Eu comecei com o Fusion, em 2017, comecei a modelar. Hoje eu já estou mais um pouco com o Blender e eu comecei a parte ali, como eu sou desenvolvedora e estou na área ali de jogos digitais, eu estou indo para os softwares de cinema 4K e simulação de moda, que é o Clo 3D e o Style 3D também. Ok, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta.
Você acredita que já é possível implementar em lojas físicas a impressora 3D para que seja comprada pela pessoa num shopping, por exemplo, e o pessoal que trabalha na loja conseguir trabalhar com a impressora junto à parte física de roupas já produzidas industrialmente? Sim, dá para fazer um treinamento. Se você tiver um técnico de impressão que for lá, é igual, por exemplo, uma máquina de café, daquelas de expresso, né? Tem um técnico que sempre vai lá para dar a manutenção da máquina em si, mais uma pessoa ali que consegue fazer, colocar para imprimir, tirar da impressora, colocar com um treinamento inicial ali, já dá para fazer, que é o que tem acontecido muito nas confecções hoje em dia. Então, na área de odonto também, você tem uma impressora 3D, uma não, né? Duas, três, que são de propriedade da empresa, então pode ser lojas ou confecções, que imprimem aquelas peças que você precisa, né, para venda final. Então é totalmente possível, sim. Camila, uma questão aqui. Quando a gente desenvolve um projeto, como o seu no caso, com impressora 3D, fabricação de roupas e tudo, geralmente a gente cria um projeto assim, pensando no futuro, na parte de monetização desse projeto. E como você falou, a pessoa pode comprar, pode ter o software, pode imprimir de repente sua roupa até em casa, tá? Eu não vi como é que você vai conseguir, por exemplo, monetizar para que você tenha retorno do investimento do teu projeto. Uma vez que o custo de uma impressora é R$1.000, R$2.000, não sei se esse é o custo para a impressão de uma roupa, como você colocou, e como é que vai ser isso ao longo do tempo, para o futuro, a monetização desse projeto? Ou você não fez pensando nisso? Você fez mesmo no intuito de ajudar as pessoas, a sociedade, assim por diante? É muito legal a sua pergunta, porque lá atrás eu comecei para mim, no intuito de escrever um livro e como iniciação científica e pesquisa. A partir do ano passado, eu comecei a pensar numa forma mais de empresa, e foi quando eu coloquei numa planilha e fui ver como é que ia funcionar dessa forma. Hoje em dia, uma confecção, geralmente a margem de lucro que é colocado em cima da confecção é mais ou menos, vamos colocar ali uns 20% para lucro, né, em cima daquela peça que a marca vai ganhar. Com a impressão 3D, a gente consegue colocar até 50%, às vezes 100% do valor daquela produção, né, daquele custo. Então, não vou te dizer que é altamente lucrativo, porque você tem o valor das máquinas, você tem a manutenção daquilo, mas como você acaba tendo essa qualidade de vida do profissional que está ali do lado da máquina, você acaba economizando, entre aspas, numa parte ali da fabricação da peça e investir em outras áreas que são mais interessantes para o ser humano mesmo, né? Então, você tem um custo-benefício muito melhor. Então, você consegue aumentar o lucro em cima de uma coisa que é um robô, né? E não abaixar cada vez mais uma margem ali, tipo, eu vou pagar cada vez menos o meu funcionário para eu poder aumentar a minha margem de lucro do produto final. Não, ali como a gente consegue, vou chutar, tá? Comprar uma máquina de segunda mão, isso também já vai melhorar o nosso custo. Então, acaba que do ano passado para cá eu comecei a ver que tem essa parte de lucratividade, mesmo porque os materiais a gente também consegue fazer parcerias, comprar em lote, vai ficando tudo muito mais barato e a margem de lucro se mantém ali em 50%, 100%, sabe? Então, tem sido bem bom. Ok, Camila. Obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado pela apresentação do projeto, por participar aí do nosso Top Inovação. E deixo meus agradecimentos aqui à banca e muito obrigado. Agora, vamos chamar o nosso terceiro candidato, o Tiago José Barbosa de Oliveira. Vamos aguardar. Para ver se o Tiago...
Bom dia, Thiago. Bom dia. Tá ouvindo? Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia. Me ouve? Sim. Sim. Você nos ouve Perfeito. também, ok? Certo. Poderá iniciar. Se estiver pronto, poderá iniciar. Tá, deixa eu te passar, antes da gente iniciar, deixa eu te passar algumas informações. Primeiramente, você tem 8 minutos para fazer a apresentação do seu projeto. Quando você precisar que os slides sejam trocados, avise que o pessoal faz a troca para você, tá ok? Perfeito. Então, Thiago, pode iniciar a apresentação. Bom dia, meu nome é Tiago, sou engenheiro eletricista formado no Polo Garcês, na Uninter, em Curitiba. Anteriormente eu tive uma carreira em engenharia de controle e automação na UTFPR Curitiba e eu fiz um Ciências Sem Fronteiras na Universidade de Padova, um Master em Electrical Engineering, no 2013. Então, tive uma carreira por cerca de 8 anos na Universidade de Padova e quando eu voltei do Erasmus, registrei a matriz da Heavy Dev Drive, a Padova, nel Veneto, no 2018, em março de 2018, em decorrência de ter vencido ter sido aprovado na segunda edição do Centelha Mato Grosso do Sul, nós abrimos a nossa filial, a Heavy Dev Drive em Campo Grande. Poderá passar. Esse aqui é o nosso time, né? Eu, CEO e engenheiro eletricista. Aí temos o Barvik, que é o... Volte, por gentileza. Temos o Barvik, que é legal, né? Advogado. O Solemar, que é o nosso programador, né? Bacharel em Sistemas da Informação, Fradman, nosso ambientalista, e o Cláudio, que é o nosso economista, que é assessor financeiro. Aí é a nossa metodologia, o Co-Creation, né, que recentemente a gente foi incubado no Lab Ímpeto da UFSC, poderá passar. O nosso projeto ele é dividido em duas, poderá passar. É dividido em duas partes. A arquitetura firmware em AIDE AutoSAR, poderá passar. Em AIDE AutoSAR, implementada nessa AIDE AutoSAR, que é direcionada poderá passar direcionada ao Autonomous Driving. Se deve haver esse ecossistema, poderá passar, se deve haver esse ecossistema digital a fim de permitir poderá passar, se deve haver esse ecossistema digital a fim de permitir essa interação entre os carros, né, que são as montadoras, os core partners ali, a Boiler, a Daimler, a Ford. A gente atendi, né, a nossa categoria, né. Então esse carro ele tem que estar interconectado com o wearable, com o smartphone, até com outro próprio veículo, e entre si eles devem se comunicar, como da passada, da preferência. Aqui é a interdependência que eu falava, né? O Big Data, o tamanho de processamento de volumes de dados, a IoT, Industry 4.0, o e-mobility, que é o trend que a gente atua, né? O Smart City, poderá passar. Então, todos esses trends aqui, eles estão interconexos, né? Poderá passar. E a segunda parte do nosso projeto ali é a arquitetura, volte por gentileza,
é a arquitetura hardware, que é a parte física, né? Que o nosso sistema de transmissão, a prestação dele é 9 marchas. A otimização dele ali, a redução, né? A redução das dimensões, ele sendo mais compacto, né? Com aumento do torque. E ali o nice to have dele ali também é o boost mode, que é quando funciona o motor síncrono com o motor a combustão, motor elétrico brushless com motor a combustão, e o regenerative braking, que é um motor trifásico brushless. Então são técnicas de controle PID, proporcional integral derivativo, tanto para a modalidade boost, né, quando é para fazer a ultrapassagem, e o regenerative braking é quando o atuador ele deixa de funcionar da motor, o atuador deixa de funcionar da motor e passa a funcionar como gerador, armazenando ao invés de dissipar na reostática, armazenando. E essa é uma solução PHEV, é um plug-in hybrid transmission, é um veículo híbrido, ele acopla o motor a combustão. Prioritariamente é sob medida, né? Poderá passar. Prioritariamente é sob medida, poderá passar. Ele é sob medida, né? Então, específico aqui é o powertrain, né? Aqui é o powertrain, que seria o conjunto ali do inverter e o motor elétrico trifásico. Poderá passar, que é a parte mais importante ali, que a gente está mais direcionado na parte elétrica, né? Aí aqui esse é o conjunto powertrain, que vê ali o motor, né, na frente do carro, atrás é a bateria, o banco de baterias nossos, que é um LiFePO, né, que é um polímeros a íons de lítio, o carregador, né, que é uma bateria dessa, ela dá uma autonomia de 120 km, que o intuito é que o motorista ele usa o carro na modalidade elétrica, e acabando a energia, ele passa para a modalidade a combustão. E desses outros aqui são projetos que a gente agora está integrando, é o MWT, a Micro Wind Turbine, que a gente está para ele captar, para ele aproveitar a energia do vento. É um filtro ultravioleta ali também, que é um redutor catalisador seletivo, que vai no escape do carro, né, através de ureia ali, para dosar ali, para compensar os gases emitidos, o CO2 e, sobretudo, o dióxido de nitrogênio. Poderá passar, que o nosso projeto ele é de impacto socioambiental. Aqui é uma malha, Santa Catarina, a gente esteve lá no Summit, em Floripa, né? A gente ficou no Top 1000 Sebrae. A Celeste, que já tem 40 estações de recarga, essas em Azué de recarga rápida, poderá passar. São cerca de 10, né, em Santa Catarina. Então Curitiba vem muito vem seguindo aí, né, integrar a malha, né, porque hoje já é possível, poderá passar com carro puramente elétrico, você sair de Porto Alegre e ir até Floripa. Aqui é o Lab Ímpeto, que a gente foi incubado recentemente. A gente está avaliando um implante do nosso Manufacturing Plant. Ok, então, Thiago. Vamos abrir agora as perguntas para os membros da banca, tá, a respeito de alguma dúvida sobre a apresentação do seu projeto. Então, professor André, por favor. Oi, Thiago, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação do seu projeto. Na verdade, eu senti um pouco de falta de clareza na proposta, apesar de ver ali que tem a ver com a questão do veículo, né? Tem conceitos importantes ali como internet das coisas, né? Você falou do Big Data também, né? Várias tecnologias ali que a gente está acostumado realmente a falar sobre elas. Mas a gente sabe que existe todo um processo de inovação dentro desse aspecto,
mas eu não consegui verificar assim qual é o plus, entendeu? Disso. Então eu queria que você pudesse abordar isso, tentando demonstrar de forma que eu pudesse compreender melhor qual o objetivo do teu projeto. Não, exatamente. Nosso projeto ele é chave, né? Ele é chave, ele é da indústria nicho, indústria automotiva e, sobretudo, todas as montadoras agora elas estão se adaptando, né? Estão criando a sua linha elétrica e o nosso trend é e-mobility. E no caso a gente já tem o nosso protótipo pronto, que a gente teve subvenção pública ali do FINEP através do Centelha, né? Então a gente já desenvolveu o nosso protótipo, tanto arquitetura hardware quanto firmware, e a gente está em fase de finalização, né? O nosso produto ali a gente já tem contato com montadoras, montadoras de renome, né? Eu vou me restringir aqui a citar elas, mas montadoras que já contataram a gente já vão adquirir o nosso produto para integrar, né? E até outras também que a gente já está em contato para fornecer nossa solução, porque a gente fornece o sistema de transmissão híbrido, integra ele no motor a combustão, que ele é padrão, a prestação dele é de 9 marchas. E a gente pensa também em futuro, né, poder expandir isso para qualquer proprietário de veículos. Já tem algumas linhas que a gente está estudando que possa converter o seu carro em híbrido, né, e até mesmo fornecer aí para ele, tanto que o nosso firmware também a gente comercializa ele independente, mas é muito viável. A gente já está implantando o nosso Manuflint por conta da nossa incubação recente no Sapiens Park, em Florianópolis, no Lab Ímpeto da UFSC. A gente já está fazendo um investimento alto, né, de $500 milhão, com aquisição de maquinários, aí, centro de usinagem para fresa, torno, CNC para fabricação de peças sob medidas usinadas, e além de outros equipamentos ali para medidas elétricas. Então é muito promissor o nosso projeto, e ele é chave, porque 70% dos gases poluentes eles são oriundos de veículos a combustão. Entendi. Tá. Obrigado. Tá? Tiago, eu tenho um questionamento. Pode ser que não esteja envolvido totalmente dentro do teu projeto, mas falando de veículos híbridos, tá? Nós sabemos que temos a parte elétrica, tudo, e nós temos um coração principal que hoje é o desafio das montadoras, de modo geral, falando como a parte de engenheiro eletricista, quanto à bateria do veículo. Tá? A gente sabe hoje que o principal problema que está sendo gerado sobre isso é quanto à durabilidade da bateria, tipo de manutenção da bateria e o custo dessa bateria. Ora, o que eu quero dizer? Nós sabemos que existem baterias que você consegue, por exemplo, se ela dá algum problema ou se tem algum dano, você consegue consertar uma célula dentro dela e reparar. E outras que você tem que jogar praticamente fora e recolocar uma bateria nova. Só que o custo, muitas vezes, é o custo do veículo, uma bateria dessa. Vocês chegaram a pensar nessa situação quanto à bateria, quanto à manutenção dessa bateria, quanto à vida útil dessa bateria? Porque mesmo sendo um carro híbrido, que tem um motor a combustão, você tem a parte elétrica, que é a bateria que trabalha. E a bateria é a alma dos carros elétricos, e híbridos não seria a alma porque você tem a combustão, mas principalmente dos carros elétricos. Vocês chegaram a pensar, ou tem uma outra parte desse projeto sendo trabalhada, não sei. Entendi. No caso, a bateria nossa é diferente. Tem que pontuar que a bateria de veículo híbrido é diferente de elétrico, puramente elétrico, EVU. A capacidade energética de um veículo puramente elétrico é cerca de kWh ali a capacidade, né? De um veículo híbrido é de 2 kWh. Então ela é diferente, até questão de custo. Uma bateria de um puramente elétrico, geralmente hoje em dia ela está dando
Tem empresas aí com 370 km de autonomia, geralmente elas vêm com 500 km e demora, recarga e tudo, né? E a do híbrido não, a do híbrido ela dá uma autonomia de 120 quilômetros, né? E realmente você pode sim fazer a manutenção, substituir uma célula, uma específica célula dela, né? A vida útil de uma bateria dessa é de 10 a 15 anos, né? Realmente ela é custosa, né? Mas existe sim manutenção nela, e ela vai muito bem gerida. Ela tem uma central, um Battery Management System, que faz todo o gerenciamento dela. E o foco nosso é o híbrido, né? Porque a gente até acredita no potencial do país também, e os puramente elétricos, eles vêm apresentando muita rejeição. Na Europa, por exemplo, a cada 2 compradores de um puramente elétrico, um é insatisfeito com a compra. E até pelo ponto de vista de manutenção, é muito, muito custosa. É uma manutenção de um veículo puramente elétrico, e até por intempéries também, como enchentes, no caso dos Estados Unidos, baixas temperaturas. Seria isso. Ok, então. Muito obrigado, Thiago, pela sua apresentação. Agradecemos a sua participação no Top Inovação. Obrigado. Agradecido também. Bom, vamos agora para um breve intervalo e, após o intervalo, nós teremos a próxima categoria de educação.